Olá, boa noite. Ele diz que a medicina mudou muito e não foi só na questão do avanço, não. O médico de hoje parece estar mais preocupado com a questão financeira, apesar de ter o dever de socorrer quem precisa. Para os 6 filhos e 19 netos, ele é um exemplo. São 50 anos de exercício da medicina e muitas histórias para contar. Algumas foram parar no livro Um Médico em Apuros e ele acaba de escrever mais um que ainda não foi lançado. Aqui entre nós está o médico Irã Domingues Pisolati Alves. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite de participar do programa. O prazer é meu, Fabiola. Queria que o senhor começasse contando para a gente o que fez o senhor escolher a medicina? Olha, quando pequeno, eu tive uma dor de barriga. E meu pai chamou um médico da localidade e me aplicou uma injeção e me aliviou a dor por completo. Isso que idade o senhor tinha? Eu tinha 9 anos de idade, 1939. Aquela situação me maravilhou de tal maneira, ali nasceu o ideal de estudar medicina. E com o correr do tempo, já com 11 anos, eu já estava trabalhando numa farmácia, aprendendo a fazer injeção. Eu tinha uma letra muito bonita. Aliás, eu entrei na farmácia antes, lavando vidro, que era o serviço de garoto, né? Eu tinha uma letra muito bonita, então o papai me passou para o rotulário, que consistia em copiar a receita do médico. O médico receitava, passava no rótulo. Com 12, 13 anos, eu já fui passado por laboratório. Então, eu preparava a medicação que era receitada. E ali eu terminei o grupo escolar, fiz o ginásio. Houve um problema tive que sair por um determinado problema. Mas em 1948 terminei o ginásio. Nessa época eu já tinha lido dezenas de livros sobre medicina. Daquele meu ordenadinho lá que eu ganhava meio salário mínimo, que já naquela época transformou em cruzeiro, eu comprava livros e assim eu tinha lido dezenas deles já. Livros que tenho até hoje. Depois terminado o ginásio, eu precisava ir para uma cidade grande. E isso tudo foi onde? Isso em Joaçaba. Lá em Santa Catarina. Em Joaçaba, Santa Catarina. E através do Exército é que eu pude vir para Curitiba, apesar de quererem que eu fosse para o batalhão de guarda no Rio de Janeiro. Então, no Exército, um dia inteiro de exercício, estafante. À noite, depois da janta, eu pegava um bonde. Era lá no portão, o quartel. Eu pegava um bondinho, 7 quilômetros, e vinha para o centro de Curitiba estudar no Colégio Iguaçu. Voltando à meia-noite, 1h da madrugada. 5h da manhã, uma corneta miserável, acordando a gente para mais um dia. E assim eu fiz o Exército, onde fiz também o curso de cabo e o curso de sargento, que passei com o primeiro lugar nos dois. Uma, porque eu era um dos poucos que tinha ginásio naquela época. E outra, que como soldado eu ganhava 80 mil reais, aliás, 80 cruzeiros. E como cabo eu passei a ganhar 800 cruzeiros. Estava lavando e ganhando dinheiro. Que diferença. Então, eu botava no banco, o antigo Banco Inco. E o senhor morava aqui com quem? Com a família? Não, sozinho? Quando vim para o Exército... Ah, o senhor ficava no quartel? Morava no quartel. Uhum. Morava no quartel mesmo. Uhum. Depois que saí do Exército, então fui morar numa pensão. Ali na Travessa, hoje Tobias de Macedo, chamava-se, na época, Travessa Marumbi. Uma pensão de madeira, 4 andares, e o meu quarto era lá numa meia-água. Mas bastava ouvir uma sirene para ficar apavorado, né? Eu tinha um medo de incêndio tremendo, né? E o senhor tem ainda? Tenho ainda, sim, tenho. Então, ali, saí do Exército e fui procurar um emprego. E achei numa casa lotérica que tinha hoje na rua 15 de novembro,
tinha ali a Casa Lotérica Brasil, quase na esquina com o Dr. Muricy. Meu serviço ali eu pagava de pensão 400 cruzeiros. E eles me pagavam, o ordenado era 400 cruzeiros. Mas eu tinha uma reserva do tempo do quartel, então podia pagar o colégio com aquilo. Ali o meu serviço na Casa Lotérica era vender bilhete, varrer a loja, varrer a calçada, enfim, atender. E ali eu fiz amizade com muitos compradores habituais e fiquei sabendo de um que era secretário do Hospital da Cruz Vermelha. Eu trabalhava em farmácia, sabia aplicar injeção, sabia fazer curativo. Eu perguntei para ele, escuta, não estão precisando de um enfermeiro lá? Dias depois ele me disse, olha, sobe lá em cima, fala com o doutor Prestato Taborda Ribas, e ele vai te dizer. Fui lá de imediato, né? Fui lá, ele disse, não, realmente estamos precisando de um enfermeiro aqui, viu? O senhor pode vir trabalhar. E quanto é que vamos pagar? Não, pagamos 400 cruzeiros. Eu digo, negativo. 400 eu pago de pensão. Aí diz ele, olha, eu estou realmente precisando de um enfermeiro. Então você vai trabalhar, vai morar aqui. Tenho um quarto aí onde toda noite dorme 2 acadêmicos de sextonista. Eles dão plantão toda noite, troca 2 acadêmicos. Eu vou botar mais uma cama lá e você vem morar ali. No outro dia eu estava lá de mala, cuia e buia. Nossa. Aí fui trabalhar no Hospital da Cruz Vermelha como enfermeiro. Antes mesmo de começar o curso de medicina? Não, medicina ainda estava longe, né? Ainda tinha que fazer vestibular. Eu ia fazer o segundo científico, né? Hospital com 18 enfermeiras. Eu, único enfermeiro. E novinho, né? Que situação, viu, né? Então, dado o respeito que eu tinha com elas e o respeito que eu me fazia me respeitar, 3 meses depois o diretor me chamou e disse, você vai passar a ganhar 700 cruzeiros. E ali eu estudava à noite, então era 12 horas de trabalho, 7 da manhã, 7 da noite, com 1 hora para descanso para o almoço. Era o único hospital de pronto-socorro de Curitiba naquela época. Era o hospital da Cruz Vermelha, tinha um pronto-socorro. Não existia Cajuru, não tinha hospital de clínicas, não tinha coisa nenhuma. Então, isso em que ano, doutor Irã, mais ou menos? Isso em 52, 53. Eu fiz o exército em 49, em 1950 eu estava trabalhando já, e 51, até 52. Aí, trabalhando 12 horas por dia. O meu serviço era com uma enfermaria de 18 enfermeiros, 18 eram indigentes, 18 homens e mais 6 quartos de segunda homens, mais uma enfermaria de 18 mulheres, tudo indigente. E tinha os apartamentos de primeira, os quartos de primeira e o apartamento. Mas o meu serviço era lá com esses indigentes. Ali eu aprendi muito medicina, aprendi demais. Então, fiz o terceiro científico também, trabalhando. Era sacrificado. A nossa enfermeira-chefe, quando eu cheguei lá, dona Alice Michaud, ela depois, se não me engano, fundou uma escola de enfermagem aqui em Curitiba. Se não me engano, em Madre Leone, ou não me lembro. Ela disse, eu vou fazer do senhor um técnico. E começou me ensinando a trocar roupa de cama de um doente, sem mexer com ele. Me ensinou tudo do hospital, desde fazer as planilhas de medicamento, tratamento, a lista de trabalho de enfermagem, me ensinou raio-x, me ensinou a esterilização, até preparar uma mesa, um trabalho de parto. E aquilo ali, e o diretor gostava muito de mim. Ele, vendo a dificuldade que eu tinha para estudar, ele chegou a me dar a chave da biblioteca para eu poder me trancar lá, para poder estudar. Aí, quando chegou em setembro, aliás, no ano anterior, aqui abre um parênteses, em setembro do fim do ano, ele me disse, olha, Irã, eu tenho um velho amigo meu aqui, de 84 anos, ele está procurando um enfermeiro para cuidar dele, para dar banho, para fazer higiene dele e tal.
não se acertaram com enfermeira nenhuma. Então a ambulância te leva lá e você faz isso e volta para o serviço. Eu não podia negar um trabalho desse, então fui lá. Cheguei lá e encontrei, fui recebido por uma velhinha muito simpática, de bengalinha, me levou no quarto dele e já fizemos amizade. Foi recíproca a simpatia. Depois de trabalhar, até dezembro eu tratei dele, quando eu fui de casa para férias. Ele chamava-se Benjamin Lins. Era um jurista e foi o primeiro diretor da Gazeta do Povo. Hoje tem ali, entre o começo da Avenida Batel, com o começo da Doutor Pedrosa, uma ruazinha com o nome de Dr. Benjamin Lins. Isso para mim é um orgulho muito grande. Então, no terceiro ano, eu estava fazendo terceiro científico, eu queria fazer o vestibular, não tinha cursinho, eu estudava sozinho. Aí quando chegou em setembro, eu fiz um pedido de demissão. Eu tinha dinheiro guardado, entreguei... O senhor era sempre bastante econômico, pelo visto? Sim, né? Então, não tinha cinema, não tinha festinha, não tinha nada. Era trabalho. O senhor nem tinha tempo para isso? Não tinha tempo, não tinha. As segundas-feiras era o meu dia de folga. Esse dia de folga eu aproveitava para ficar piruando o serviço dos médicos ali, cirurgia. Inclusive me ensinaram a fazer, o diretor me mandou lá num hospital, outro, com o doutor Amadeu Biduski, aprender a fazer anestesia num aparelho moderno que era a indução com ciclopropano e manutenção com éter. E eu fui lá e me tornei um técnico nessa enfermagem. Então, tudo que tinha um anestesista no hospital. Mas ele era um médico meio malandrão, porque aquilo era tudo indigente. Ele não fazia muita questão de atender. Então, ele telefonava e dizia, Irã, vai lá, atende para mim e tal. E eu fazia as anestesia. Até que um belo dia apareceu um professor lá, não sabia o nome, não conhecia o nome dele, um tal de Mário Braga de Abreu. E veio lá dando bronca em todo mundo, tal, que deu anestesista e não achava. Eu cheguei e disse para ele, eu digo, senhor, o que eu faço anestesia? O homem deu um pulo desse tamanho, o que você está pensando, fazer anestesia para mim? Não, se quiser eu faço. Ele ia operar uma pessoa de alta sociedade de Curitiba. Eu fui lá e fiz anestesia para ele. Foi a melhor anestesia que eu já tinha feito. Aí eu fui saber da fama do Mário Abreu, né, que era famosíssimo, né? Quando chegou em setembro, eu fiz um pedido de demissão e entreguei para o meu diretor. Ele disse, o que é isso? Eu digo, é um pedido de demissão, porque eu tenho que estudar, viu? Eu preciso fazer o vestibular. Ele rasgou, assim, jogou no arrasto de lixo e bateu nas costas, vai trabalhar. Aí, tempo depois, uma semana depois, eu fiz outro pedido, protocolei. Aí fui na secretaria, eles me disseram, olha, ele mandou jogar fora. Aí eu fugi do hospital. Peguei a ambulância, não acredito. Peguei minha mala, meus livros, minhas coisas, fugi. Saiu fugido? Fugi. Isso em setembro. Aí fui lá para a mesma pensão, fui no mesmo lugar lá, por acaso, o mesmo quartinho. Isso foi de manhã. Quando foi de tarde, bateu lá o diretor. Irã, vamos voltar lá para o hospital, mas não dá, doutor Pestar. Eu preciso estudar. Eu preciso mesmo estudar. Mas, Irã, olha, o diretor da faculdade é meu amigo. Eu tenho condição de te ajudar no vestibular. Ele diz, doutor Pessato, eu nunca vou poder olhar nos olhos de um filho e dizer que passei no vestibular. Ele disse, bom, isso é verdade. Aí foi embora. Aí eu fiquei sem trabalhar um pouco e fiquei em casa estudando. Só saía à noite para ir no colégio para terminar o colégio fazia. Passava o dia inteiro estudando aqueles livros, comprava livro no sebo, porque não tinha dinheiro para comprar livro novo. Eu ia lá no sebo, comprava livros velhos, sem capa, cheio de anotação, e estudava por aquilo. E fui fazer o vestibular. Em fevereiro saiu o vestibular. O resultado? Passei em física, em química, e biologia faltou 3 centésimos. Naquele dia, eu chorei descendo a escada da Faculdade de Medicina.
Olha, aí eu me senti arrasado. Porque daí o senhor não passou? Não passei. Faltou 3 centésimos numa das matérias. As outras 2 tinham passado. Isso sem cursinho, sem professor, sem nada. Aí eu tinha que arranjar um emprego. Tinha que arranjar um emprego para poder estudar. Se manter, né? Aí virei, mexi, achei num laboratório lá, como representante comercial. Então eu tinha com uma pasta cheia de amostra visitar 8 médicos por dia. E a gente ia, às vezes, num medalhão lá, ele segurava a gente das 2 até as 6 horas da tarde, sentado ali. No outro dia tinha que fazer 15 ou 16. Aí fui visitar esse meu antigo diretor. Ele vendo o meu sacrifício, ele disse: ó, Irã, semana que vem vai falar comigo. Aí na semana eu não me aguentava de angústia, eu fui lá falar com ele. Ele disse: vai na Secretaria de Saúde e fala com o Dr. Jaime Drummond de Carvalho. Aí fui lá. Aí passei a trabalhar na Secretaria de Saúde do meio-dia às 6. Aí eu tinha a manhã toda para estudar, tinha a noite toda para estudar, a madrugada toda para estudar. E assim foi durante o ano todo? Me formei trabalhando no hospital, lá na Secretaria de Saúde Pública. Então, no outro ano, nós éramos em 1.900 candidatos, eu passei com o lugar 55. Sem cursinho, sem nada, não existia. Só com a força de vontade. Naquele ano começou a aparecer o Bardal, que era o primeiro cursinho que surgiu ali, e eles cobravam R$200 de mensalidade. Eu não podia pagar, então estudava em casa sozinho. Nossa, a gente já tem aí um pedacinho da sua história, eu preciso chamar um intervalo. A gente já continua conversando. Agora, depois, quando o senhor já estava exercendo a medicina, o senhor conta mais histórias pra gente, tá? Estou conversando hoje com o médico, Dr. Irã Domingues, e eu já volto. Continue aí. Eu estou conversando hoje com um médico que hoje está aposentado, mas nesses 50 anos de profissão tem muitas e boas histórias para contar. Algumas vieram parar aqui nesse livro, que é Um Médico em Apuros, Dr. Irã Domingues Pisolati Alves. Doutor, eu vou ter que dar um pulo aí na nossa história para dar tempo, porque o programa acaba sendo curto para tanta história. Quando o senhor já estava formado, o senhor tinha um cartão de visitas que dizia Dr. Irã Domingues Pisolati Alves, médico operador, clínica de adultos e crianças, doenças de senhoras. Era tudo isso, tinha que atender? Quando eu me formei, não existia especialização. Quer dizer, nós saímos da faculdade médico. Então, colegas outros que queriam fazer especialização tinham que fora, não existia em Curitiba. Então eu fui para o interior. Lá no interior nós fazíamos de tudo. Obstetrícia, ginecologia, clínica geral, juntava casal, separava casal. Nós tínhamos que fazer de tudo, atender toda e qualquer patologia que aparecesse. Então, esse meu primeiro bloco aqui, você vê doença de adultos e crianças, doença de senhoras. Quer dizer, né? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia tem o especialista. Por sinal, se diz que o especialista é o indivíduo que sabe cada vez mais de cada vez menos, né? Uhum. Mas nós tínhamos que fazer de tudo. E o senhor lembra do seu primeiro paciente depois de formado? Eu fui para o interior, fui para uma cidadezinha pequena, Iomerê, era um distrito de Videira, hoje é município. Tinha 80 casas, tinha luz só na vila, o resto tudo era lâmpada de querosene. Não tinha condução, eu atendia a cavalo. Na primeira, quer dizer, 42 dias depois de formado, eu já estava lá sozinho trabalhando. A primeira noite que eu fui, fiz um parto, sozinho. E a parteira não pôde resolver, porque faziam em casa. Mandou para o hospital e eu fiz o parto. E o senhor se sentia seguro? Porque jovem, médico que acabou de se formar, tinha aquele medo que não desse certo? Eu não fui um grande médico, eu fui um grande estudante.
É o que eu digo para os rapazes de hoje. Estudem, estudem, estudem. Então, a gente estudando, a gente tinha... Eu estava comentando com o meu neto aí. O Brasil tem 530 municípios sem médico. O Paraná tem 31 ou 35 sem médico. Por quê? Porque tendo hospital, tem tudo, o jovem sente medo de ir lá trabalhar, sozinho. Ele então faz uma especialidade. Fazendo especialidade, ele fica na cidade grande e não quer ir para lá. Na primeira semana que eu estive lá, eu fiz uma cesariana. Não tinha anestesista. O anestesista era um irmão leigo, um acromegálico, tinha uma mãozona enorme. Então, ele que cuidava das vacas e dos porcos dos padres. Então, quando tinha uma cirurgia, eu chamava ele para fazer a anestesia. Ele segurava o queixo do doente. A anestesia endovenosa era uma novidade que eu levei para o interior. Porque eles ainda faziam um raque lá embaixo, e éter, né? Então, 30 dias depois, eu fiz uma amputação de fêmur. Um paciente que trabalhava lá numa serraria, uma tora escorregou e esmagou a perna e o joelho e parte da coxa dele. Eu fiz uma amputação de fêmur. Eu desafio um jovem saindo hoje, sem especialização, sem 3, 4 anos de cirurgia, a fazer uma coisa assim. Não é que eu era bom, a gente estudou. Então, no meu tempo, a gente estudava. Então... Mas tinha aquele medo ou tinha... Não, claro que tinha. A gente tinha cuidado, a gente tinha... Não ia fazer as cegas, né? A gente... O livro de semiologia, nossa Bíblia, a gente estudava semiologia. Então, eu sabia examinar. Anatomia, eu sempre tirei 9 e 10, né? Porque eu sempre me dediquei à anatomia. Que eu sempre achei que medicina é anatomia, semiologia e terapêutica. Esse é o tripé que sustenta a medicina. Então, eu estudava anatomia, primeiro e segundo ano, anatomia descritiva, depois anatomia topográfica. Eu sempre tirei notas 9 e 10. E nesses momentos assim mais difíceis, o senhor também contava com uma ajuda superior, assim, uma ajuda divina? Como é que era? Reza. Eu sempre rezei. Sempre rezei, não tenho vergonha de dizer. Eu sempre, desde criança, a gente aprendia a rezar de manhã e de noite, como até hoje eu faço reza de manhã e de noite. Quando eu ia fazer um parto, eu rezava. Muitas vezes eu servi de auxiliar para Nossa Senhora, para fazer um parto. Eu sei que muito estudante de medicina, que não é católico, não aceita Nossa Senhora. Bom, tudo bem. Eu fiz parto com ela, muito parto com ela. Eu ia para uma cirurgia, eu rezava, eu pedia a Deus que me ajudasse, me orientasse. Eu ia para o consultório, antes de entrar no consultório, eu fazia uma oração. Até aqui no livro o senhor conta vários casos de partos, né? Tem alguns, até do médico assanhado. Conta um pouquinho essa. Um dos primeiros dias, eu estava, acho que uns 20 dias e pouco, estava trabalhando, eles vieram me buscar para fazer um parto em casa. Naquela época, eu levei quase um ano para conseguir fazer um parto normal no hospital. Era tudo em casa. Aquelas moças, em geral, primeiro parto, com 20, 22, 23 anos, elas tinham assistido parto de vaca, parto de égua, de porca, eles sabiam o que passava e ajudavam, sabiam o que era. Porque na obstetrícia consiste em não atrapalhar a natureza. A natureza é mãe. Então, o médico, ele não pode ser intervencionista, ele tem que acompanhar a intervenção na hora certa. Esse é o bom parteiro. Mas tem muita gente que é apressadinha, eles aplicam injeção para apurar o parto. Isso aí é... Eu me lembro que nos primeiros dias me trouxeram um cavalo, já saímos a cavalo, andamos um bom tempo e chega na casa paramos numa cerca assim, uns 50 metros da casa. Em frente à casa tinha uma mulher rachando lenha. Aí eu, assanhado, médico novo, de uma linha na mão e tal. Aí cheguei para fazer uma média com ela e disse: boa tarde, dona, tudo bem? Ela, apoiada no cabo do machado, me olhou de cima e embaixo.
Dizia ele, o senhor entra e se arrume que eu já vou. Era parturiente. Meu Deus, estava para ganhar neném. Estava para ganhar neném, trabalho de parto, rachando lenha. Era assim. Então, os partos em casa naquela época, em geral, era 2 camas. A cama onde estava a parturiente, a gente tinha que fazer o parto sentado de lado, né? E na outra cama estava uma velhinha ou a mãe da paciente, que só sabia dizer, faça força, minha filha. Ele dizia, não faça força, deixa que eu mando fazer. E assim a gente tinha partos e partos. Até eu estava te contando há pouco, esses dias, há pouco tempo atrás, um estardalhaço, porque nasceu uma criança de 6 quilos. Isso é uma aberração. Ali em Omerê, nasceu uma criança, eu mandei buscar aquela balança de vara, ela tem um prato, tem um gancho, botei uma fralda no piá, pendurei, deu 6 quilos. Um italiano, coisa mais linda, viu? Parecia um pão saído do forno, né? Então, a medicina era bonita. Tinha fatos que a gente sofria. Sofria com o paciente. Eu tive partos lá, dolorosos, até um de procedência de braço. Por exemplo, o parto pode nascer com os pés, que é o podálico, pode nascer o normal, cefálico, pode nascer, às vezes, com a mão e a cabeça, que nós chamávamos estátua da liberdade. A criança nascia com a mão, mas vinha a cabeça. Agora, só a procedência do braço, impossível, não. Eu já tinha carro, isso já foi uma época mais tarde, uma madrugada chuvosa, me chamaram para fazer esse parto. Cheguei lá, a cena foi o seguinte, aquelas camas de ferro, antigamente, toda cheia de coisa, a parturiente, posição ginecológica, um lençol passado pelo peito e pelas costas, amarrado as pontas lá na cama. Na cabeceira? Na cabeceira da cama, saindo da vagina. Um bracinho amarrado uma corda e amarrado no pé da cama. Meu Deus do céu, a vontade que eu tinha de dar um tiro naquela velha, aquela parteira. De imediato eu tirei fora e fui examinar, criança morta, né? Já fazia 3 horas ali. É impossível nascer uma procedência de braço. Então, o resultado, tive que levar a criança, a parturiente, para o hospital, fazer uma cesariana para tirar aquela criança com todos os elementos do ombro roto, menos a pele. Nossa. Quer dizer, isso aqui, então... Agora, contar uma história boa. Tem uma história que o senhor conta aqui da menina da picada da cobra. Isso já foi lá em Joaçaba. Joaçaba, que eu estava dizendo assim, os médicos velhos lá não gostavam de mim, que era médico novo, né? Então, a minha mulher teve uma crise aguda que eu diagnostiquei uma colecistite calculosa. É um cálculo de vesícula. O dono do hospital onde eu trabalhava estava viajando. Aí eu levei num outro hospital de um outro colega, um cirurgião também de idade. Aí fui lá, disse a suspeita para ele, eu digo, olha, eu acredito que ela está fazendo uma calculose. Ele examinou, não teve dúvida. Aí operou ela, tinha um cálculo grande na vesícula e tudo bem. Aí naquela noite eu deixei os meus filhos pequenos com as empregadas lá em casa e fui passar a noite com ela lá no hospital. Quando foi de madrugada, ela sentindo dor, eu saía procurar um posto de enfermagem. Nessa passagem, andando pelo hospital, eu vi um quarto aberto, uma menina na cama, passando mal, e um casal de velhinhos, chorando os dois. Curiosidade, né? Eu entrei e disse, o que há aí? Ela, não sei, a menina veio para cá com diarreia, com coisa, e agora tá morrendo e não melhora. Aí eu olhei e sangrava a gengiva da menina, sabe? De imediato eu peguei uma toalha, molhei lá e fui nos pezinhos dela, que é aquele pezinho de criança de colônia, que encardido assim, né? Então limpei bem os pezinhos e tal, e achei 2 furos. 2 furinhos ali. Aí eu chamei a enfermeira e disse, olha, primeiro você telefona lá pro médico da criança, disse para ela que ela é picada de cobra, viu, que ela está picada por uma cobra. E depois leva um sedativo para minha mulher.
Aí, no outro dia de tarde, eu fui lá visitar minha mulher, quando aparece o padre que estava visitando os doentes. Aí ele conversando comigo, com a minha mulher, disse: olha, essa noite no hospital houve um milagre. Eu digo: como milagre? Pois tinha uma menina morrendo aí e o médico não tinha diagnosticado. E apareceu o parente de uma doente. Eu olhei para a minha mulher e disse: ficou. Quer dizer, eu mal sabia que era médico, né? Mas é assim, então... Nossa, o senhor, sem imaginar, sem estar trabalhando... Agora você vê, por que salvou a vida da menina. Por que tinha fama lá em Joaçaba? E por que muitas vezes os velhos me olhavam assim? 30 dias depois de eu estar em Joaçaba, me chamaram para atender a filhinha de um médico que estava à morte, menina de 4 meses. Eu fui lá. Porque disseram: olha, todos os médicos já foram lá, já atenderam e ela está para morrer. Eu era novo ali, então me chamaram. Aí fui lá, entrei no quarto. Quando entrei na porta, eu contei assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, contei 15 pessoas dentro do quarto. Eu digo: olha, por favor, 13 saiam fora. Só ficam os pais, viu? Aí saíram, uns reclamando, outros... Eu achei um absurdo aquela criança morrendo, todo mundo tirando oxigênio dela e sendo gás carbônico. Aí sobrou um, eu digo: o senhor também, por favor, viu? Aí quando ele saiu, a mãe da menina disse: o doutor fulano vai ficar... Eu disse: quem é o doutor fulano? É isso que o senhor botou para fora agora. Aí eu olhei para fora, ele tinha se mandado. Era um médico de outra localidade, sabe? Aí eu fui examinar a criança. Diarreia. Começou com diarreia. Ela pegou uma fralda, botou um copo com água assim, disse: olha, isso aqui é as fezes dela. É como água. Olhei em cima da mesinha ali do lado, 8 antibióticos diferentes. Cada um que chegava, receitava um antibiótico. Eu disse: irmã, a senhora... Isso depois de examinar a menina, tudo, ela estava realmente morrendo. Turgor pastoso, já a dinâmica, já a pupila começando a dilatar. Ela ia morrer, mais algumas horas estava morta. Eu disse: irmã, a senhora tem coalhada no hospital? Ela: não tem, mas eu providencio já. E a senhora sabe fazer água de arroz? Olha, sei, mas como é que o senhor quer? Eu digo: olha, pega 2 quilos de arroz, sem lavar, põe para ferver com 2 litros de água. Quando reduzir pela metade, a senhora coa num pano ralo e dá para ela tomar cada 10 minutos uma colher de coalhada e uma colher de água de arroz. Tá, então ela foi providenciar. E o pai da criança, que era um ginecologista bom, famoso lá: doutor, em remédio, nada, não dê nada, pelo amor de Deus, só isso. Mas o que tu acha que é? Eu digo: mas essa criança está esterilizada. Esterilizaram o intestino dela. Ela não tem nada, o intestino dela está completamente... Porque o intestino sempre tem... 1 quilo de fezes, por exemplo, tem 900 gramas de bactéria. Então, cada um que chegava receitava um antibiótico diferente para mostrar conhecimento. Eu digo: olha, não dê nada. Pelo amor de Deus, não dê nada. Só isso aqui. E daí, doutor? Aí fui embora. No outro dia eu fui lá visitar a menina, já reconhecendo sinais, já... Olha, hoje é casada, tem até filho. Nossa, que bacana. Eu preciso fazer mais um intervalo, a gente já continua conversando, tá? Hoje, histórias aí, muitas histórias dos 50 anos de medicina do Dr. Irã Domingues. Eu já volto, continue aí que tem muito mais. Olha, cada história de médico, histórias que o doutor Irã viveu mesmo, né? Interessantes. O doutor Irã Domingues é o meu entrevistado de hoje. E, doutor, falar um pouquinho da vida pessoal. O senhor falou aí de tantos atendimentos, de 50 anos da prática da medicina, né? Mas e como ficava a vida pessoal? Não tinha tempo para a família, para a esposa?
A gente tinha que ter atenção para a esposa, para os filhos. A mulher de um médico é uma mulher especial, ela tem que ser. Eu me lembro uma cena em Omerê, só para mostrar como é que era a mulher de médico. Nós já estávamos lá em Omerê, quase 3 anos, eu já tinha comprado um carro e não tínhamos saído nenhuma vez para ir a um cinema em Videira, que era 12 quilômetros. Aí comprei o carro, então combinamos que num determinado sábado nós iríamos a um cinema. Então, quando chegou naquele sábado, bem arrumado, minha mulher botou a roupa, então vamos pro cinema. Era 7 horas da noite, dentro da rural, tal. Quando ia sair no portão, a freira vem correndo e faz sinal. Aí eu parei o carro ali no portão e disse para minha mulher: espera aí que eu vou lá, vejo, já desço. Aí fui lá, cheguei lá, um menino de 14 anos foi trepar numa árvore lá para pegar uma fruta e caiu com o rosto, face esquerda, em cima de um tronco que tinha sido cortado a machado. Arrebentou todo o rosto dele, apareceu até a arcada dentária. Eu já tirei o paletó, aí já fui para cima, já para a sala de cirurgia e tal, e a minha mulher esperando lá, né? Ela depois me disse: esse safado está lá de conversa com as freiras e me deixou plantado aqui, né? Mas subiu feito buzina lá para encrencar comigo, né? Aí chegou lá, viu o casal de velhinho lá chorando, sabe? Aí entrou na sala, viu? Aí ela se deu conta do que é ser esposa de médico. Então a esposa de médico é uma mulher especial. Ela tem que trocar um baile por uma revista. Então não é qualquer uma que serve para ser esposa de médico. O médico tem que dar atenção para a família se ele quiser ter uma família que vá seguir os passos dele. Então a gente tinha esse sacrifício, mas não descuidava da família. Eu cheguei a sair do Rotary para não abandonar minha família, porque nós tínhamos o Rotary à noite. Às sextas-feiras era até uma reunião muito agradável, sabe? Ia lá rever amigo, tal, bater um papo, uma hora de companheirismo, o negócio todo, a gente era agradável o Rotary. Mas por motivos outros lá, passaram para o meio-dia. Então eu tinha que sair do consultório e em casa pegar nos colégios, pegar os filhos, levar em casa, voltar, descer para o Rotary, jantar, almoçar as carreiras e sair para pegar o filho para levar no outro colégio. Quer dizer, então, entre a minha família e o Rotary, eu saí do Rotary. Queria muito, não quero. A minha família vale mais. Mas então, muitas vezes o senhor teve que escolher entre a medicina e a sua família, né? Em geral, prevalecia a medicina, viu? Eu deixava, quantas vezes, Natal, fim do ano, aniversário, qualquer coisa, deixava um prato pela metade, jantando, para ir atender um caso. A gente tinha um cinema lá em Joaçaba, tinha 2 cinemas, estava lá pela metade do filme, tinha um alto-falante: atenção, doutor Irã, obséquio comparecer, tá? Chega lá, o cara atendeu um parto, uma emergência, qualquer coisa, que sempre chamavam tirar do cinema para uma emergência. Ninguém ia chamar por nada. E o senhor acha que os médicos de hoje fazem isso também? Olha, médico velho, médico particular, acredito que faça. Em termos de SUS, está muito frio. Em termos de SUS. E aqui cabe uma orientação para esse médico novo. O SUS, o médico que atende o SUS, ele tem mais chance de fazer uma clínica particular do que um médico que se forma, faz uma especialidade e abre um consultório e leva anos até fazer seu nome. Atender uma consulta no SUS, atender bem ou atender mal, é o mesmo trabalho. Então, se você atende o cliente do SUS, atende bem aquela mulher pobre, atende um filho dela e trata com carinho, porque o doente não esquece nunca como você tratou ele. Às vezes essa mulher trabalha na casa de uma madame
E ela vai chegar lá e dizer, não, o doutor tratou do meu filho, foi uma beleza, olha, eu gostei do doutor fulano e tal. Se ele tem um médico particular, tem um consultório particular, que com o tempo depois ele vai dar um jeito de ter um consultório particular, essa pessoa vai como particular para lá. Então ele passa a ter um atendimento humano dentro do SUS e o atendimento particular que lhe rende financeiramente. O senhor conseguiu ficar rico com a medicina? Não fiquei rico. Não fiquei rico, não me faltou dinheiro. Não sobrou, mas não faltou. Eu tive trailer, nós andávamos com trailer lá com toda a família. O senhor falou que sempre fez questão de férias, né? Férias era mais importante do que o trabalho. Então eu fazia questão, nós íamos para as férias com os filhos, eu comprei um trailer para 8 pessoas e saía puxando aquele trailer pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Conhecemos todas as praias. Então meus filhos conheceram tudo aquilo. A gente dava para eles o prazer de conhecer tudo isso. Então nós tivemos família feliz. Hoje eu tenho família feliz. Eu tenho um inegável, né? Até tem a fotografia aí. Então, mas a gente não podia trocar. A medicina abandonou, deixar de atender um cliente. Agora, tinha os casos que a gente quase que irritava atender um cliente, sabe? Por exemplo, 2 casos. Um deles, eu gostava muito de criar periquitos, sabe? Periquitinho. Que sempre gostei de criar o periquitinho, colecionava até pela cor. O periquito desse Austrália era muito carinhoso com a companheirinha. Eu gostava de ver aqueles namorinhos dele e tal. E um dia eu estou lá em casa, lá tinha uma horta atrás de casa, e eu plantava alface, plantava verdura, ali e tal. Estava lá de calção e de chinelo, suando. Aí uma filha de criação minha que chegou lá e disse, doutor, olha, tem um casal bem arrumado aí que está pedindo para o senhor. Eu digo, puxa, uma consulta particular, né? Eu digo, deixa eu esperar que eu já vou. Desci, me meti num banho, troquei roupa, botei sapato, tudo, um desodorante esperto, tudo aquilo. Desci, cheguei lá, por não, dizendo assim, o senhor tem periquitinho para vender? Puta, né? Não dá raiva? Aham, claro. Outra coisa, eu dava plantão no Santa Terezinha. Quando eu saí do Cruzeiro, passei lá para Santa Terezinha. Então a gente dava plantão, mas ficava em casa. Não ficava, o plantão não tinha nem uma cama para a gente dormir. Então a gente ficava em casa. Aí se surgisse uma emergência. Então quando é 3 da madrugada, tocava lá, doutor, tem uma criança aqui, o senhor pode me atender? Então a gente ia. Chegava lá, um pai, um menino de 8, 10 anos. Ih, doutor, esse guri está com uma dor de ouvido. Faz uma semana que ele está com dor de ouvido. E lá em casa ninguém pode dormir essa noite. Então você já fica, né, começa a eriçar tudo. Aí você com carinho examina a criança, vê e tal. Realmente é uma coisa. Aí você prescreve a receita, tudo direitinho. Diz, olha, o senhor compra essa medicação e aplica. Já dizer, doutor, eu vou comprar o remédio às 8 horas, que eu só tenho crédito na farmácia tal. Mas desgraçado, não dá vontade de dar um tiro. Quer dizer, tira a gente da cama para ele comprar o remédio às 8 horas da manhã. Ó, por favor, né? Ai. Então, esses são o Mas lado o senhor folclórico não deixava de atender mesmo assim, né? Mas falar em folclore, lá em Almerê, por exemplo, hoje, para ver o sexo de uma criança, tem a ecografia, que faz verdadeira foto intrauterina, né? Já sai em 4D agora, Tudo. No meu tempo, era mais simples. Nós fazíamos ou na casa do doente, ou na nossa casa, nunca no consultório, claro, né? Então a gente botava 2 cadeiras, botava uma batatinha numa cadeira e uma tesoura na outra. A parturienta estava numa outra sala escondida, né? Aí botava uma almofada em cada uma. Aí chamava ela para... Vinha, ela escolhia uma cadeira. Se ela sentasse na batatinha, era guri. Se sentasse na tesoura, era uma linda menina.
E dava certo? Dava nada, sabe que essas apostas? Eu perdi muita Guaraná apostando, sabe? Então... Agora, doutor Irã, histórias engraçadas, boas, mas me conta um pouquinho, essa correria de tratar só do outro, das pessoas, o senhor teve aos 58 anos um infarto? Tive um infarto. E deve ter sido por essa tribulação toda da medicina? Olha, o senhor acredita? Eu tive infarto por um desgosto. Fui chamado para fazer um parto num domingo, 10 horas da manhã. Cheguei lá, tentei fazer parto, não deu parto. Aí fomos para a sala de parto, sala de cirurgia, vai dar cesariana. Aí mandei chamar o anestesista. O anestesista estava noutra localidade, num churrasco. Aí eu disse para a enfermeira, mas pelo amor de Deus, esse cara devia estar pelo menos aqui na cidade. Aí demorou um tempão, a criança entrou em sofrimento e eu angustiado. Aí até que enfim ele apareceu. Apareceu alcoolizado e fez a anestesia, saiu a criança, tudo bem, tá? Até o João Luiz, que é meu filho, que era médico, estava me ajudando lá. Terminada a cirurgia, nós saímos, fomos lá na sala trocar roupa, quando chegou esse anestesista. O que ele me disse de desaforo foi desumano. Me desacatou. Por que isso? Por que aquilo? Por que tal? Porque a enfermeira disse para ele, olha, o doutor Irã achou que você devia estar na cidade aí, né? Ele estava tomando uísque lá no churrasco. Mas me desacatou, eu e o meu filho quieto. Que eu sempre achei que o silêncio é a maior força de expressão do espírito. E o silêncio é o argumento mais difícil de refutar. Então eu fiquei quieto. Ele falou. Quando cansou, eu disse, você perdeu um amigo. Mas aquilo me doeu demais. Dias depois eu tive um infarto. Nossa, doutor. Pode ser coincidência. Pode ser que não. Mas aí, e o senhor ter passado de médico a paciente, a ter o cuidado de um outro médico, como é que o senhor se sentiu? Nesse infarto, aí eu tinha em Joaçaba um cardiologista de renome. Ele me atendeu, fiquei 12 dias em coma praticamente. Depois, melhorado, eu fui para São Paulo e lá, o doutor Adib Jatê me fez duas pontes safena e uma mamária. Mas como paciente, não sei, eu fui sempre muito bem tratado. Quer dizer, eu achava que se tratasse bem os meus, me tratavam bem, né? De maneira que... E aí o senhor está aí forte, firme, fará 80 anos ano que vem, né? Eu vivo me tratando. Eu tenho um cardiologista aí que me cuida, né? Então... não pode descuidar da saúde, né? Não posso facilitar. Eu tenho uma ligeira insuficiência cardíaca, então... E o senhor mudaria alguma coisa nessa sua vida? Como? O senhor mudaria alguma coisa dessa sua jornada toda? A gente não deve se arrepender do que fez. Deve se arrepender do que não fez. Então, de tudo que eu fiz, quer dizer, os espíritas agora vão deitar e rolar. Os espíritas acham que tem reencarnação. Se tiver reencarnação, se eu puder voltar, eu gostaria de voltar como médico outra vez. Nossa. Doutor Irã, o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço, quero parabenizar o senhor. Que pessoa maravilhosa conversar com o senhor. Muito obrigada. A felicidade é minha. A felicidade é minha de conversar com o senhor. Obrigada a você aí de casa também pela companhia. Nós voltamos na próxima quarta-feira. Eu espero você até lá. Tchau. Ai, que bom.